uma mulher crente nos procura para falar, olha, precisamos parar um homem na terra. E esse homem, ele era homem de Deus. E eu disse que tinha que ter alguma coisa dele. Ela disse, a única coisa que nós temos é a capa de um disco. E tinha uma capa de um disco chamado Voz da Libertação. Esse homem era um homem de oração, já partiu para o Senhor. Saudoso missionário Davi Miranda. Grande homem de Deus. Independente de qualquer coisa, o homem era de Deus. Ele orava demais. Eu aprendi a orar com ele. Aprendi a buscar. E quando aqueles 12 bruxos fizeram aquele ritual com pólvora, era para estourar ele onde ele estivesse. Eu vi um bruxo correr na minha frente. Porque não era coisa pequena. Porque eu posso dizer para você, não era um banda aqui, banda aqui, porque eu não me levo do... Não, era a mesma coisa pesada. Né? Não era um banda aqui, banda aqui, porque eu não me levo do Modesto, Porta Centurião, Pai Pequeno, Pai de Santo, Feiticeiro, Babalorixá. Você também sabe tudo, né? Todos os nomes, né? Não era. Então era a mesma coisa que falou assim, um banda aqui, banda aqui, porque eu não me levo do... Né? Pai Pequeno, Pai de Santo, Feiticeiro, Babalorixá. Mas aí para chegar ao grau nível chamado bruxo, é pacto com o próprio. E isso não era para qualquer um. Eu já vi muito camarada dono de terreiro dizer, não, eu via fazer mesmo para arrebentar. E eu vi com meus olhos. E uma coisa que eu quero falar aqui para algumas pessoas, não sei se o senhor já viu, quando a pessoa está dentro da igreja e Deus usa algum profeta, uma profecia, e fala assim, Deus está tirando o nome de dentro do cemitério. É verdade. Porque no dia que a gente estava fazendo um ritual, foi entregar a calça de uma pessoa, uma roupa de uma pessoa, e a gente jogou pólvora, e conforme acendesse, e no ritual, no livro, né, que tinha o livro São Cipriano, capa de aço, capa preta, capa marrom, mas tinha um livro chamado Templo de Satã em Lemegecton, que era os piores, 1000 vezes pior. Isso que eu ia te perguntar também, é porque eu já ouvi falar do livro do São Cipriano. Sim, né? Esse livro de São Cipriano, os outros falam assim, é perigoso? Perigoso sim. O livro São Cipriano, capa de aço, capa preta, capa marrom. Aí tinha o Lemegecton. Agora um livro que eu quase matei a minha família toda. Chamava o livro Templo de Satã. Aonde, graças a Deus, esse livro parece que não tem nem mais no Brasil. Que a última coletânea foi queimada. Quando o pastor falou assim, graças a Deus. Então assim, esse livro eu peguei, ganhei uma pessoa, né? Na época eu tive ele como feiticeiro. Mas depois que eu converti, eu botei dentro da minha casa. Quase que eu matei a minha família toda. Você se converteu e colocou dentro da sua casa? Não, porque assim, deixa eu explicar. Eu ganhei a pessoa para Jesus. E era para me queimar o livro no monte. Eu falei, eu vou pegar e vou deixar aqui que eu vou. Sim. 3 dias. O livro causou acidentes. Pessoas da minha família quase morreram. Por causa de um livro. Um livro. Porque o próprio livro é endemoniado. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas esse São Cipriano, eu vou dizer para qualquer pessoa, não seja curioso, não Sim. vá pisar aonde não é chamado. Leia a Bíblia. O maior livro, Pronto, acabou. Bíblia Sagrada. Vai ler o Salmo 91, o 23, o 140, o 121, o Salmo 1. Vai aprender, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o maior livro dos livros, Bíblia Sagrada. Então, esse livro aí, E aí, assim, quando a gente tirou até para queimar, dava ventania. Sabe? E sabe como é que a gente fez para queimar? O rapaz trouxe gasolina. Quando jogou no livro, a gasolina respingou aqui, ó, nele aqui, ó, quase queimou o braço dele. Ô, louco. Né? Mas queimou. Foi quase 30 minutos para queimar o livro. E a gente via a ventania. Por quê? Porque a gente estava destruindo algo adepto de Satanás. Então, assim, voltando para aquele testemunho, quando a gente fez o ritual, foi para matar mesmo. O ritual ali dentro do cemitério, o pentagrama, as velas pretas, porque tem gente que fala, na época, vela preta, vela vermelha, vela azul. Você sabia que existe? Sim. Vela preta, vela vermelha, vela azul, vela branca. As velas tudo acesas, o pentagrama. A capa do LP do homem lá e a roupa. Quando riscou Essa roupa era de quem? Essa roupa era do outro pastor. E quando
Mas esse pastor tava com o Davi? Ele, como é que se diz, inclusive, ele era... Essa pessoa trabalhou dentro da casa dele. Entendeu? Mas ele se juntou com aquela mulher? Não Eu não entendi. entendi. Desculpa. Esse cara que era o dono da calça, Sim. o que... Vocês só pegaram a calça ou ele deu a calça? Não entendi. Não, essa pessoa trabalhou dentro da casa dessa pessoa e ela conseguiu, através de outro bruxo, trazer a calça desse pastor. Mas a gente só conseguiu do missionário Davi Miranda o LP. Entendeu? Aí a calça desse pastor... Saiu voando, rodando. Quando deu a ventania, e a gente, quando acendeu a pólvora, o LP, quando acendeu para pegar fogo, porque a gente jogou gasolina em cima e jogou pólvora. Então, conforme acendesse a pólvora, o rosto dele estava ali no LP. O LP ia explodir, ia queimar. Ou seja, aonde ele tivesse, ele ia sentir. Por quê? É a mesma coisa de um boneco voodoo. Porque a pessoa pega um boneco. Ela pega um boneco de voodoo. Aí o que ela faz? Ela pega um boneco, ela abre um boneco. Ela pega e escreve o nome da pessoa. Ela pega alfinetes e começa a furar. Não acontece nada, me pergunta. Por que não acontece nada? Por quê? Porque antes de acontecer tem que ter o ritual. Agora, tem um vídeo da mulher que tava assistindo Um jogo de futebol americano, era americano, futebol Sim. americano, espetando, e se o jogador sentiu... Mas já tinha feito o ritual. Entendeu? Antes dela ir para aquele estádio ali, ela já estava com o ritual aceso. E teve um outro que um goleiro, não sei se você chegou a ver, colocou um negócio debaixo da trave, debaixo de outra trave, Sim. e o gol do time adversário não saía, batia na trave. Aí o jogador vem correndo, arranca o negócio e aí sai o gol. Na época, um pai de santo, que ele até faleceu, né, infelizmente foi sem Jesus, ele era pai de santo de um time do Bahia, e ele amarrava os pés do jogador e ele ia para o estádio com os pés amarrados, e tanto que não entrava gol no Bahia. E tanto que o Inter foi campeão em cima do Bahia. Agora, assim, bispo, para a pessoa não receber esse ataque que vem de pessoas que fazem essas coisas, o que a pessoa tem que fazer? Olha, primeiramente, direção de Deus. A pessoa tem que ter direção. A pessoa tem que estar numa vida constante com Deus, jejum, oração. Mas ataques vêm, sempre vêm. Mas Deus permite do ataque vir, mas não pegar você. É a mesma coisa. Mas a pessoa chega a sentir, se Não. for a obra mais, a pior de todas, a pessoa que está sendo afetada, ela chega a sentir, por mais que jejue e ore, esteja consagração, ela chega a sentir ou não sentir nada? Olha, ela quando está em jejum e oração, ela pode sentir, mas nada toca nela. Entendeu? Vamos supor, ela sente um pressentimento. Não é Alguma pressentimento, é como Deus já mostra para ela, olha, você vai passar por isso. Entendi. Você vai passar por isso. Ela tem aquele choque, né? Quando ela vê acontecer, é como fala assim, ó, vai ter um acidente, mas esse acidente não vai levar você. Vai ter algo, mas não vai acontecer. Então a pessoa sente aquele impacto assim, mas nada acontece. Então, relatando o negócio do missionário Davi Miranda, antes da gente acender, que usou o pentagrama, que a gente começou a fazer a oração do livro, quando a gente começou a fazer aquela oração demoníaca, do nada levantou uma ventania dentro do cemitério. A gente que estava ali, pra gente era o demônio. Mas de outro lado, a gente não sabia que era a mão de Deus. Por quê? Porque do nada a roupa, sozinha, o senhor já ouviu falar em rodamuinho? Já. Sozinha, do chão ali, ó. Ela como foi tirada e foi voando e saiu pelo muro. Sabe o que é isso? Deus. E na hora que riscou e as palavras foram ditas dizendo, te mandamos agora para o outro lado, falamos o nome do missionário Davi Miranda, na hora que riscou a pólvora, o bruxo que riscou, pegou fogo no rosto dele, ele caiu na hora. Meu Deus do céu. Na hora, foi impacto assim, ó, bateu, na hora ele caiu, levou para o hospital, morto, na hora. Ou melhor, Deus fulmina mesmo.